Bem, neste diálogo de formação de hoje, vamos falar sobre o tema da comunicação em Santa Maria Domingas Mazzarello. Podemos defini-la como uma santa comunicadora, uma mulher de profundas relações. E repercorrendo a vida de Madre Mazzarello, nós descobrimos um passado de comunicação que nos pertence, que nos atrai e nos estimula na nossa prática educativa comunicativa. A Mornese era bem conhecida e apreciada a sua capacidade educativa comunicativa que atraía as crianças e jovens ao bem. Ela era ponto de referência claro e seguro para as famílias mornesinas. Porém, devemos reconhecer que as condições nas quais surge o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora são muito diferentes daquela da congregação salesiana fundada em uma cidade em pleno processo de industrialização como era Turim no 800. A experiência de Madre Mazzarello e da primeira comunidade das Filhas de Maria Auxiliadora se coloca em uma pequena cidade do Alto Monferrato, geograficamente isolada, com pessoas de modesta cultura. E a mentalidade desta pequena cidade, portanto, não é espontaneamente aberta a vastas comunicações. As primeiras Filhas de Maria Auxiliadora são mulheres de pequenos horizontes. Porém, essa situação não impediu ao Instituto a possibilidade de desenvolvimento e de abertura a perspectivas educativas e missionárias mais amplas. Colhemos aqui um paradoxo. Se poderia dizer que a condição existencial de mulheres de pequenas cidades, fechadas em um mundo de comunicações estreitas e circunscritas, desencadeou nelas um desejos opostos de universalidade e de mobilidade. E para aprofundar o tema, podemos nos perguntar: que aspectos da comunicação se destacam em Madre Mazzarello? Como em Dom Bosco, também em Maria Domingas Mazzarello, cofundadora do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, nós descobrimos uma forte e acentuada necessidade de comunicação e uma rara habilidade em estabelecer relações autênticas e transparentes. Podemos destacar alguns aspectos da comunicação de Madre Mazzarello. O primeiro, a necessidade de formar-se a comunicação para melhor desenvolver a missão de educar e evangelizar. Maim, como era familiarmente chamada, aprendeu a ler e a escrever ainda pequena, no colo do pai. Mas aprendeu a escrever quando já era filha de Maria Auxiliadora. Aos 35 anos de idade, decide sentar nos bancos da escola para aprender a escrever, no desejo de poder comunicar-se melhor com as filhas de Maria Auxiliadora e para melhor desenvolver a missão educativa da primeira comunidade e das jovens. Portanto, o motivo pelo qual decidiu aprender a escrever era um motivo educativo e apostólico. Isto é, para melhor poder acolher e dedicar-se à educação das jovens, para transmitir e reavivar o carisma salesiano, para estar à altura da missão que lhe era confiada. Um outro aspecto interessante de sublinhar é o fato que Madre Mazzarello desejava que em comunidade se falasse italiano e não o dialeto como era uso no tempo. Devemos recordar que as primeiras filhas de Maria Auxiliadora de Mornese eram mulheres simples, pouco instruídas, e a maioria falava o dialeto. Aprender a ler, escrever e falar corretamente o italiano, e depois aprender outras línguas, o espanhol, o francês, no momento que o Instituto começava a se expandir, era algo necessário para a missão educativa. A dimensão missionária a qual se abria o Instituto com a fundação de novas casas na França e na América não eram somente um convite a anunciar a palavra,
mas uma tarefa imprescindível de inserir-se vitalmente nas novas culturas para evangelizar, dialogando com essas e criando comunhão. Um outro aspecto do estilo comunicativo de Madre Mazzarello, a valorização de modalidades ordinárias da comunicação. A vida religiosa em Mournese era marcada por ritmos e tempos de forte partilha de vida. Recordamos alguns: os momentos do boa noite, os encontros pessoais, as conferências, os momentos de diversão, sobretudo os recreios animados no pátio. E se diz que nesses encontros, nesses momentos do recreio no pátio, Madre Mazzarello era a alma própria desse momento convivial entre as jovens e as irmãs. Os encontros conviviais, os passeios comunitários, as relações com a gente de Mournese, na paróquia e também nas viagens, eram autênticos e privilegiados espaços de comunicação. Um outro aspecto do estilo comunicativo de Madre Mazzarello é a valorização dos momentos de festa, da música, do teatro, as boas leituras. É importante ressaltar que Maria Domingas Mazzarello, antes de ser filha de Maria Auxiliadora, já desenvolvia um apostolado fortemente educativo e comunicativo na comunidade de Mournese. Sabia acolher todas as ocasiões para melhor educar as jovens e levá-las ao encontro com Jesus. Cada filha de Maria Imaculada, as filhas de Maria Imaculada era uma associação de jovens leigas consagradas, empenhadas em um apostolado muito vivo na comunidade de Mournese. Cada filha de Maria Imaculada era responsável pela formação semanal de um grupo de mães de famílias. E as fontes afirmam que Maim se preparava diligentemente para esse momento formativo. E as mães, se afirma nas nossas fontes, as mães preferiam ir com ela, pois melhor sabia incendiá-las do amor de Deus e inculcar com mais eficácia a necessidade de cumprir o próprio dever. E no apostolado com as meninas, com as jovens, era muito propositiva e sabia tornar atraente o bem, através dos encontros no laboratório e no oratório, através da música, do teatro, das narrações. E conhecemos o episódio da compra de uma viola para animar a festa de carnaval. Mais tarde, como filha de Maria Auxiliadora e como madre da primeira comunidade de Mournese, Madre Mazzarello desejava que as festas fossem celebradas solenemente, com música, teatros, danças. E um outro aspecto da comunicação de Madre Mazzarello, uma comunicação profundamente relacional, interpessoal, familiar. É sobretudo esse aspecto da comunicação que caracteriza Madre Mazzarello. Já afirmamos que Maria Domenica Mazzarello era uma mulher muito alegre e comunicativa e desejava estabelecer relações profundas com as irmãs e as jovens e sabia encontrar os meios para entrar em comunicação profunda com todas. Animava, encorajava, desejava ter notícias das filhas de longe, como no caso das missionárias. A primeira comunidade de Mournese é caracterizada por um estilo familiar simples e sereno de se relacionar e de educar. E podemos nos fazer uma segunda pergunta para aprofundar um pouco o tema que estamos tratando. Como o estilo de comunicação em Madre Mazzarello colaborou para que as primeiras comunidades fossem consideradas casa do amor de Deus? O estilo de comunicação fortemente relacional, espontâneo e familiar de Madre Mazzarello é consequência de uma vida radicada em Deus. Madre Mazzarello estabelecia relações profundas com as irmãs e com as jovens que se manifestava na atenção à pessoa, na capacidade de escuta, na ajuda fraterna,
na paciência e na confiança nas pessoas. Ela sabia colocar-se ao lado das irmãs como aquela que faz um caminho. Uma pessoa que é em construção de si mesma e não como alguém que já chegou do outro lado e anima as outras a caminhar. Era uma irmã entre as irmãs. A capacidade de entender as pessoas e as situações precede da uma forte participação afetiva e emotiva que a torna intuitiva e perspicaz. Madre Mazzarello valorizava com sábia atenção os dons de cada irmã, orientando-as ao serviço e na doação de si mesmas na missão. O testemunho de uma filha de Maria Auxiliadora nos dá o retrato da sua capacidade comunicativa com todas. Uma filha de Maria Auxiliadora afirma: é atenta e solícita para suas filhas, especialmente para as mais jovens. As escuta com benevolência, especialmente quando as vê perturbadas, oprimidas por escrúpulos ou que estão melancólicas. Ensina a ver em tudo a mão de Deus, quer vê-las sorridentes e ajuda a suavizar o sofrimento e as mortificações. Uma característica forte na sua capacidade comunicativa é a paciência na escuta. Os encontros se realizam em qualquer parte, no lugar do trabalho, na escada, no recreio, lá onde ela descobre que alguma pessoa tem necessidade dela, sem formalismo, se torna disponível à escuta. Sempre disponível à escuta, valoriza as pessoas acolhendo com seriedade os pequenos problemas que às vezes causam perturbações. Sabia valorizar cada pessoa, encontrando o lugar certo na comunidade para que essa pudesse frutificar os dons e sentir-se valorizada e realizada dando o melhor de si. E estudando a fundo o caráter das jovens e das irmãs, conhecia suas possibilidades de crescimento e encaminhava-as para a maturidade. Afirmam as fontes: sabia em certas ocasiões ser forte, especialmente com aquelas de caráter forte e com aquelas irmãs com as quais fosse necessário. Henriqueta Sorboni, uma irmã que conviveu por muito tempo com Madre Mazzarello e conheceu Madre Mazzarello muito de perto, afirma: Madre Mazzarello parecia uma verdadeira jardineira no governo do Instituto. Estudava os terrenos, sabia quais as flores que deveria plantar ou transplantar. Portanto, era atenta aos comportamentos e por isso descobre as verdadeiras necessidades de cada irmã, de cada jovem. Uma outra filha de Maria Auxiliadora afirma que qualquer volta chegava perto e conseguia intuir a necessidade de cada uma. E pergunta para uma: tens fome, não? Espera, vou te buscar um pouco de pão. Nos momentos de dificuldade, Madre Mazzarello não abandona a pessoa, mas se faz próxima com discrição e respeito. Encoraja a pessoa oferecendo a segurança de uma relação autêntica e profunda. Nos encontros comunitários, nas conferências, encorajava irmãs e jovens a manifestar o que não estava bem, o que poderia ser melhorado na vida de comunidade. Exortava a dizer tudo com grande liberdade e que ela procuraria remediar tudo no melhor modo possível. De tudo aquilo que afirmamos até aqui, podemos concluir que Madre Mazzarello vivia com forte sentido de responsabilidade a mística de nos aproximar dos outros com a intenção de procurar o bem, como afirma Papa Francisco na Evangelii Gaudium. E isto foi possível porque a palavra, a mensagem que ela queria comunicar às outras, ela anunciou primeiro a si mesma. Tudo partia do seu exemplo de vida.
E aqui está a eficácia comunicativa de Madre Mazzarello. Arrastava todas com exemplo de vida. Com esse estilo fortemente comunicativo, Madre Mazzarello colaborou para que a comunidade de Mornese fosse considerada a casa do amor de Deus. E creio que nesse momento podemos dar um passo ulterior na nossa reflexão e nos perguntar como era a comunicação de Madre Mazzarello com as filhas de Maria Auxiliadora geograficamente mais distante, como era o caso das missionárias. Como as animava na missão educativa. Como a sua voz e a sua mensagem chegavam a todas as comunidades do Instituto em um momento que começava já a sua expansão. Devemos recordar que na época de Madre Mazzarello não existiam ainda todos os meios de comunicações de hoje. Telefones, celulares, computadores, e-mail, WhatsApp. As cartas são a sua voz, a sua presença. Possuímos 68 cartas que foram recolhidas e publicadas e que são a sua herança carismática espiritual. O que essas cartas de Madre Mazzarello nos revelam? As cartas, que são os únicos escritos autógrafos de Madre Mazzarello, são testemunhas eloquentes da sua arte educativa. Com um estilo muito simples, dialógico, imediato, familiar e confidencial, Madre Mazzarello escreve às suas filhas dando notícias de família. Com a intuição própria do ânimo feminino, ela faz circular informações, dá notícias do Instituto e deseja receber notícia das comunidades. Encoraja, ilumina, consola, orienta. Portanto, as suas cartas são um testemunho e mediação de uma missão carismática, de uma maternidade educativa espiritual, de uma capacidade extraordinária de comunicação. As 68 cartas de Madre Mazzarello revelam o desejo da santa de consumar-se pela evangelização. São um instrumento possível e importante para transmitir o carisma salesiano lá onde estão as filhas de Maria Auxiliadora. São símbolo do seu ardente amor em transmitir às filhas o entusiasmo de educar e anunciar o Evangelho nos vários contextos socioculturais onde as filhas de Maria Auxiliadora se encontram. O epistolário de Madre Mazzarello é atravessado de insistentes solicitações de comunicação. Vejamos alguns exemplos muito concretos onde próprio emerge o rosto de uma mulher comunicativa. Escreve a irmã Ângela Valese: não tenha medo que as suas cartas me aborreçam. Muito pelo contrário. Fico muito contente que me dê notícias de tudo aquilo que se refere a vocês e às irmãs. Portanto, escreva-me com mais frequência. E bastante, bastante. Suas cartas me dão prazer. Para as alunas de Las Piedras, no Uruguai, ela escreve: escrevam-me de vez em quando. As cartinhas de vocês me dão muito prazer. E com uma outra irmã, a irmã Jacinta, ela insiste: você está morta ou viva? Nunca me escreve uma linha. Todas as outras dão sinal através de escritos ou por meio de outras que ainda se lembram que estão vivas e que se recordam da minha pobre pessoa. Mas você, nada. A relação profunda e intensa que se era estabelecida a Mornese não se atenuou com a distância, mas continuava a ser viva e sempre fecunda. Portanto, as cartas de Madre Mazzarello alimentaram e continuam a alimentar a comunhão da Madre com as suas filhas esparsas no mundo inteiro. E podemos nos fazer uma outra pergunta, aprofundando o nosso tema. Qual é a relação entre comunicação e educação na prática educativa de Madre Mazzarello? Acreditamos que o ato educativo deve haver um coeficiente comunicativo, que permite a passagem da mensagem
e o ato comunicativo exige um coeficiente educativo que permita a passagem de valores. E isso é claro e visível na prática educativa de Madre Mazzarello. A missão educativa que caracteriza a Madre Mazzarello e a primeira comunidade de Mornese é marcada por um estilo relacional orientado a despertar no coração das jovens a sede de Deus e a caminhar com elas nas vias que conduzem a Ele. Assumir o cuidado. Assumir o cuidado é uma expressão típica de Madre Mazzarello que encontramos muito nas suas cartas. Assumir o cuidado no estilo do sistema preventivo tem a finalidade de ajudar as jovens a descobrir o projeto de Deus para a sua vida e realizá-lo como condição da própria felicidade e como caminho de santidade na trama do cotidiano. Essa forma comunicativa relacional se realiza de modo especial no acompanhamento educativo, no qual Madre Mazzarello é particularmente hábil. De fato, através do acompanhamento educativo, Madre Mazzarello orienta as jovens a descobrir a vida como um dom gratuito e aprofundar a relação com Jesus, que é centro unificador da sua existência. A cronistória do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora narra a história de 3 jovens educandas a Mornese: Corina Arigotti, Maria Belletti e Emma Ferreiro. Essas 3 jovens são testemunhas símbolo da eficácia do sistema preventivo, onde o estilo comunicativo atinge o coração e a mente das jovens e as leva a uma verdadeira conversão. Essas 3 jovens eram casos difíceis, causavam verdadeira preocupação e a interação educativa comunicativa não era fácil. E qual é a atitude de Madre Mazzarello de frente a essas 3 jovens? Madre Mazzarello, juntamente com as demais educadoras, procura todas as estradas possíveis, suportando muitas vezes o tédio, a grosseria, as impertinências, para conseguir instaurar uma comunicação com essas jovens que se mostravam fechadas e rebeldes. E Madre Mazzarello não desanimava de frente a essas reações das jovens, de frente às reações impulsivas e às vezes provocatórias dessas jovens. Ela circundava as jovens de atenção e de respeito, e sabia esperar o momento para que a pessoa pudesse amadurecer. E também soube envolver toda a comunidade no processo educativo. Perto dessas jovens, existia uma comunidade que rezava e a continuava a esperar, confiando nos recursos positivos da pessoa. Essa experiência ajudou a amadurecer a comunidade de Mornese na comunicação, colaborando assim para que encontrassem as condições melhores para o crescimento integral das jovens. E prosseguindo um pouco o nosso tema, podemos nos perguntar: a prática educativa comunicativa de Madre Mazzarello, que perspectivas se abre para, a partir da prática educativa de Madre Mazzarello, quais as perspectivas que se abrem para a educação salesiana hoje? Creio que a prática educativa comunicativa de Madre Mazzarello nos ensina quanto seja importante a formação comunicativa dos educadores, para que esses sejam capazes de estabelecer relações autênticas e profundas com os jovens, para construir comunidades educantes capazes de narrar e testemunhar com a própria vida a vida plena e abundante que todos sonhamos, para criar ambientes abertos e favoráveis ao amadurecimento integral de cada pessoa. Cuidar da comunicação e formar-se a comunicação significa colocar as bases para viver a reciprocidade na relação com os jovens. Significa construir comunidade.
de frente a comunidades educantes ausentes, porque não comunicantes ou porque indiferentes, a comunicação é a via educativa para dar dignidade e voz e protagonismo a todos. A prática educativa de Madre Mazzarello nos ensina a pensar a comunicação como oportunidade para melhor educar e evangelizar. Assim, a comunicação se torna uma verdadeira missão. Se faz sempre mais urgente valorizar todos os meios de comunicação e as novas tecnologias, superando uma visão instrumental, desses novos meios e tecnologias, para podermos entrar no mundo digital não somente como utentes, mas como promotores e promotoras de uma nova cultura. Creio que a prática educativa de Madre Mazzarello nos ensine a valorizar e a conciliar o uso crítico das novas tecnologias hoje disponíveis e, ao mesmo tempo, cuidar e intensificar as relações interpessoais. Percorrer as vias da educação preventiva hoje significa dar atenção às exigências comunicativas das jovens gerações, educá-las ao diálogo interpessoal, a abertura ao outro no respeito da sua originalidade, a vida de grupo como laboratório de relações autênticas, a redescoberta da família, a partilha na comunidade de fé, ao positivo e crítico uso dos meios de comunicação social e das novas tecnologias, a valorização do teatro, da música, da arte, etc. Fazendo assim dos ambientes educativos verdadeiros ecossistemas educomunicativos. Por isso é importante cuidar da pedagogia do ambiente e lembrarmos sempre que cada obra educativa e cada educador deve ser no mundo juvenil um sinal, um anúncio de valores através de numerosas linguagens comunicativas. E assim estaremos sendo verdadeiros educadores comunicadores, como Madre Mazzarello e como Dom Bosco, e estaremos colaborando para criar uma nova cultura. Obrigada. Criar uma nova cultura. Obrigada.